Te trago atualizações sobre São Paulo e Gaston Ávila, negociação deu uma bela esquentada, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e o acordo entre São Paulo e Austin, concessionária da BMW, que rendeu mais polêmica. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te atualizar agora sobre mais uma confusão envolvendo São Paulo e seus dirigentes. Nos últimos dias vazou um áudio de uma mulher chamada Rita de Cássia Adriana Prado, e ela cobrava o Douglas Schwartzman, diretor das categorias de base, aquele que também se envolveu em confusão relacionada à venda de camarotes de maneira clandestina. Nesse contato telefônico, a Rita cobrava o Douglas por não ter recebido um carro BMW. Só para você entender, São Paulo e Austin, que é uma concessionária da BMW, haviam firmado um acordo no início dessa temporada que previa a cessão temporária de 12 carros BMW para o São Paulo, num contrato de abril a dezembro. Durante esse período, na troca por esses 12 carros, São Paulo cederia um camarote para 31 pessoas no Morumbi, além de propriedades de marketing e outras ativações. Dos 12 carros blindados, 5 blindados, e coube ao Júlio Casares, o presidente do São Paulo, escolher quem ficaria com esses carros. 4 ficaram para a presidência, 2 para o social, 1 para o financeiro, outros 3 para o departamento de futebol e mais 2 para a área administrativa. Nesse contato, a Rita cobrava do Douglas Schwartzman que ela recebesse um carro. E o Douglas dizia que não tinha por que ela receber esse carro, até porque ela foi apenas uma intermediária da negociação. Vamos ver se esse assunto também vira alvo de investigação da polícia. Já contei para vocês que o Thiago Corrêa, o mesmo delegado que conseguiu indiciar o presidente do Corinthians, Augusto Melo, por furto qualificado, formação de quadrilha, entre outras coisas, está investigando o sumiço de mais de 10 milhões de reais do São Paulo, com saques periódicos, todos relacionados à contratação de atletas. Quero falar agora sobre o São Paulo, que voltou a debater a contratação de Gaston Ávila. Dá para dizer que há otimismo pelos lados do Morumbi em relação à chegada do zagueiro argentino de 24 anos de idade que pertence ao Ajax. O Ávila esteve emprestado ao Fortaleza ao longo da temporada. Com o rebaixamento do time, o Lion descartou a possibilidade de comprá-lo, operação de compra de 6 milhões de euros. São Paulo havia feito ao Ajax a seguinte proposta: empréstimo gratuito, com metade do salário sendo pagos pelo time holandês. Só que o Royal Antwerp, da Bélgica, e um time da Major League Soccer também entraram na parada. Até por isso, São Paulo precisou melhorar as condições desse empréstimo. A última proposta feita pelo tricolor agradou ao Ajax. Como o Gaston Ávila já havia dito sim para o São Paulo, existe a expectativa de que nas próximas horas, talvez ainda nessa semana, o Ávila possa ser anunciado como o segundo reforço tricolor para 2026. O primeiro, você sabe, Danielzinho, volante de 31 anos de idade, que havia sido adquirido no fim do seu contrato com o time do Mirassol. Só para completar em relação ao São Paulo, contei para vocês ao longo dessa semana que Marlon Freitas interessa. Jogador que pertence ao Botafogo e pode ser envolvido numa troca. O grande problema é que o Pablo Maia, como eu também já havia contado, não se interessou pelas cifras oferecidas pelo Botafogo. Ou o Botafogo aumenta a sua oferta ou não haverá negócio. Já o São Paulo escolheu um novo alvo no Botafogo. Sem acerto com Savarino e Vitinho, que eram as prioridades numa eventual troca por Ferrarese e Pablo Maia, o São Paulo quer contratar Marlon Freitas, volante que já foi cobiçado por vários outros clubes grandes do futebol brasileiro, entre eles o Corinthians. Marlon tem 30 anos de idade, chegou a ser capitão do Botafogo e alguém super importante, especialmente nas 2 últimas temporadas. Apesar de ter uma idade limite, o São Paulo havia afirmado que contrataria jogadores mais jovens. O fato de o Marlon Freitas sempre atuar muitas partidas por temporada reforça a possibilidade dele ser contratado. Por exemplo, nesse ano, 58 jogos, 1 gol e 5 assistências. Desde 2022, os números são impressionantes. Pelo Atlético Goianiense, nesse ano de 2022, foram 70 partidas. Pelo Botafogo, 63 jogos em 2023, 65 jogos em 2024, além dos 58 jogos em 2025. Posso contar que, ao contrário do Vitinho e do Savarino, que não pretendem se mudar do Botafogo para o São Paulo, Marlon Freitas vê essa possibilidade como interessante. Ele gostou do projeto apresentado pelo São Paulo e faz força para que o negócio aconteça. Resta agora que o São Paulo e o Botafogo definam quem será utilizado como contrapeso. Vai o Ferrarese? Vai o Pablo Maia? Algum outro jogador do Botafogo pode ser envolvido nessa negociação? Tudo está sendo discutido entre clubes e também empresários dos atletas.
Silva escreve, pode ver quanto o Botafogo deve para o São Paulo entre Henrique Almeida, Tietchan e Lucas Perry. E se esse valor que eles devem pode ser revendido em jogadores com as suas fontes. Vou atrás dessa notícia. Preciso contar para vocês sobre um novo escândalo que envolve o São Paulo. Ele diz respeito a uma investigação policial que trata sobre o desaparecimento de mais de 10 milhões de reais. Tá? Vou trazer todas essas atualizações já já. O Lucas Garcia, Anderson Talisca livre no mercado em breve. Caberia no time do Cruzeiro? O Lucas caberia no Cruzeiro, no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, em qualquer time do Brasil. O Talisca é muito acima da média. Ele fica livre na metade do ano, em junho de 2026. E quem quiser contratá-lo, basta convencê-lo a assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Por exemplo, no Cruzeiro, você citou o Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai perder o Matheus Pereira. Cara, vai perder? Não. Pode perder o Matheus Pereira. Ninguém sabe o futuro do Matheus. O contrato se encerra em junho. Se você perde o Matheus Pereira e traz o Anderson Talisca, para mim, você consegue fazer uma reposição acima até do Matheus Pereira, que eu considero um baita jogador, tá? Que patrocínio é esse da BMW Oster do São Paulo? Só patrocínio da Volvo ainda vigente? Tenho a impressão de que o São Paulo em algum momento firmou um acordo com essa concessionária Oster da BMW para que o São Paulo tivesse alguns carros em forma de permuta durante um período, tá? Nicolau Savarino vai ser jogador do Grêmio ou do São Paulo? Garagem Gastrobar do São Paulo não será. Acho que do Grêmio também é difícil, porque a ideia do Grêmio não é pagar pelo Savarino, e sim fazer com que o Botafogo perdoe uma dívida de 5 milhões de euros que existe por conta de 2 jogadores, tá bom? Vi que o São Paulo pode tentar Danilo, Arthur e Barbosa nessa troca. Poderia verificar, vou atrás disso com certeza, tá? São Paulo e Botafogo seguem negociando uma troca. O que dá para cravar é que o Vitinho e o Savarino estão descartados. O Marlon Freitas segue sendo uma possibilidade. Deixa eu até mandar uma mensagem para o empresário do Marlon Freitas, porque esse estava rolando, tá? Quer ver, ó? Boa noite. Tá no Maracanã? Essa foi forte. O Milton Lucas Oliveira perguntando se o Casares já foi preso. Daqui a pouco eu preciso explicar para vocês sobre essa nova treta envolvendo polícia e São Paulo. Polícia Civil investiga o desaparecimento de mais de 10 milhões de reais no São Paulo. Importante. Investigações sendo tocadas pelo mesmo delegado que cuidou do caso Vaidbet no Corinthians, tá bom? Claudinei Silva e o Savarino, será que vai para o São Paulo? Informação que eu tenho é de que não. O São Paulo insistiu nele, só para vocês entenderem, né? O Botafogo procurou o São Paulo para falar do Ferrarese, depois procurou o São Paulo para falar do Pablo Maia. O São Paulo falou, tá bom, não tem problema. A gente quer o Vitinho e o Savarino. O Vitinho disse logo de cara que só toparia jogar no São Paulo ou negociar com o São Paulo a partir da metade do mês de janeiro. Ele queria esperar por propostas do exterior. Já em relação ao Savarino, o Botafogo descartou o nome do Savarino logo de cara. Depois, com muita insistência do São Paulo, o Botafogo até concordou, mas é o Savarino quem não quer se mudar para o São Paulo. O Savarino prefere continuar no Botafogo ou tentar um negócio no exterior, tá? Então, dá para imaginar que vai ser difícil qualquer tipo de negociação nesse sentido. Para falar agora sobre o São Paulo, setoristas do Tricolor dizendo que o fundo de 200 milhões de reais para contratações de reforços para o time profissional não avançou. E a partir daí um monte de gente criticando bastante a diretoria do São Paulo, que merece várias críticas por uma série de motivos, mas não por esse. Desde o surgimento dessa história, eu tenho contado para vocês que nunca se debateu no São Paulo a possibilidade da criação de um fundo para reforços do time principal. Houve alguma confusão quando da divulgação dessa notícia. O que o São Paulo trabalhava nos bastidores é para a criação de um fundo em Cotia, que teria o aporte de 250 milhões de reais da Galápagos e eventualmente de mais 100 milhões de reais do Evangelos Marinax, se o grego assim o quisesse. Esse projeto está praticamente descartado porque o Júlio Casares percebeu que ele seria reprovado dentro do Conselho Deliberativo. Foi então que surgiu essa confusão de jornalistas dando conta de que o Tricolor estaria criando um fundo para contratações de atletas para o time principal. Consultei 3 fontes diferentes e desde o início todos disseram que isso nunca foi discutido internamente. São Paulo vai ter pouco dinheiro para contratações para 2026,
Primeiro reforço já anunciado do Danielzinho, volante de 31 anos de idade que pertencia ao Mirassol. São Paulo também conversa com o Botafogo na tentativa de trocas. Já contei para vocês que Vitinho e Savarino não serão contratados porque preferem continuar no Rio de Janeiro. Tricolor que também mantém conversas com Gastão Ávila, jogador argentino de 24 anos de idade que pertence ao Ajax. São Paulo tenta convencer o time holandês para um empréstimo gratuito até o fim de 2025. Hora de falar sobre o São Paulo, que terá dinheiro extra. O Tricolor tem em mãos uma proposta de 6 milhões e meio de reais pelo atacante Eric. Jogador que pertence ao São Paulo, esteve emprestado ao Vitória. O time baiano fez oferta para aquisição do atleta, mas a melhor proposta na mão do São Paulo é do Curitiba. Coxa oferece 1 milhão de euros pelo atleta de 28 anos de idade, como o Vitória ofereceu menos e ainda deve 1 milhão de reais da multa por ter utilizado o Eric no confronto contra o São Paulo no finalzinho do Campeonato Brasileiro de 2025. Tudo leva a crer que o Eric vai ser reforço do Coxa. 6 milhões e meio de reais que certamente ajudam o São Paulo na busca por contratações. Já falei para vocês que o São Paulo tem até esse momento apenas o Danielzinho. Marlon Freitas é uma nova possibilidade, um zagueiro e um meio atacante são outras prioridades. O São Paulo também está de olho em laterais direitos. Só para arrematar, em relação ao Eric, temporada pelo Vitória de 38 jogos, 3 gols e 5 assistências, foi titular absoluto e peça importante na manutenção do Vitória na Série A do Brasileiro. E Anderson Talisca, onde vai jogar o meio atacante que é craque? Ele decidiu voltar ao Brasil assim que seu contrato com o Fenerbahçe se encerrar. O vínculo acaba em 30 de junho, ou seja, a partir de 1º de janeiro o Talisca já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser. Bahia e Corinthians surgem como favoritos. O Bahia por ter sido o clube que revelou Talisca, o Corinthians por ser o clube do coração do jogador. Talisca já admitiu em outros momentos, em entrevistas ao longo da carreira, que tem esse sonho de jogar no seu time do coração. O Flamengo não pode ser descartado. Há um movimento grande dentro do Fla para que o Talisca se junte ao rubro-negro, para tentar formar a melhor seleção da América do Sul nos últimos tempos. Jogador que na Turquia ganha na casa dos 5 milhões de reais por mês. O Talisca já sabe que vai precisar reduzir seus vencimentos para atuar no futebol brasileiro, embora tenhamos no Brasil gente ganhando 2, 3, 4, 5 e até 6 milhões de reais, como o Memphis Depay. Só para completar, registrar ainda que o Flamengo, que monitora bem de perto os passos do Talisca, chegou a fazer proposta pelo zagueiro Vitão do Internacional. A primeira proposta do Flamengo de 4 milhões e 700 mil reais, 4 milhões e 700 mil euros, com perdão de uma dívida que o Inter tem em relação ao Thiago Maia, além de mais 4 milhões de euros à vista, ou seja, proposta do Flamengo de 8 milhões e 700 mil euros. O Inter quer 10 milhões de euros, sendo 4 milhões de euros pelo perdão da dívida e mais 6 milhões de euros em dinheiro.